Sejam bem-vindos ao podcast Fragmentos do Comunismo no Acre. Esse é o nosso episódio de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre os fragmentos do comunismo no Acre. Esse Estado brasileiro com uma forte ligação com o movimento comunista internacional. Vamos conhecer relatos das passagens dos guerrilheiros comunistas nas selvas acreanas, inclusive com a presença de líderes comunistas internacionais e nacionais no processo da formação e treinamento de revolucionários. Nomes como Che Guevara, Euclides Távora e João Borborema. Che Guevara, aquele revolucionário marxista médio, escritor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino, que participou da Revolução Cubana e que tentou espalhar o socialismo por toda a América Latina. Ele andou por aqui. Segundo alguns historiadores, Che Guevara entrou na Bolívia pelo estado do Acre em 1966. Segundo relatos, para iniciar uma guerrilha contra o governo boliviano. Ele teria se encontrado com alguns simpatizantes de sua causa no Acre, como o ativista comunista João Borborema. No entanto, essa passagem de Che pelo Acre não é confirmada por documentos ou fontes oficiais. E, segundo alguns teóricos, existem controvérsias sobre os detalhes do seu percurso e dos seus contatos na região. Não é o que dizem alguns antigos daqui. Segundo alguns relatos, Cuba teria financiado as ligas camponesas para comprar fazendas que serviam de campo de treinamento e guerrilhas no Brasil, antes de 64. Sobre isso, restam poucas controvérsias. Esses campos teriam sido coordenados pelo Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, um grupo clandestino vinculado às ligas camponesas, que tinham como objetivo uma revolução socialista marxista com bases camponesas no Brasil. A prova conclusiva da intervenção armada de Cuba no Brasil e do envolvimento direto de Francisco Julião, o mais conhecido representante dessas ligas camponesas, o MST da época, teria sido encontrado num destroço do voo da Varig 810, que caiu no Peru em 62. Mas alguns historiadores são céticos de sua autenticidade. Estado das narrativas, aqui e acolá surge essa conversinha de que vamos desconstruir isso, porque isso não faz bem, não é bom, para o pensamento marxista nacional. Cuba também teria tentado exportar a revolução para outros países da América Latina, apoiando movimentos guerrilheiros como o do Che Guevara na Bolívia e de Fidel Castro no Chile. Mas no Chile parece que eles não se deram muito bem não com isso. Essas intervenções armadas enfrentaram forte resistência dos governos locais e dos Estados Unidos, que temiam a expansão do comunismo na região. O Peru teve um sendeiro luminoso e teve êxito por muito tempo. Segundo algumas fontes, os locais dos campos de treinamento de guerrilha no Brasil vai variar de acordo com o período histórico ou do grupo político e a região do país. Alguns exemplos desses campos são esses. Fazenda Pintadinho, localizada em Pernambuco, foi comprada pelas ligas camponesas em 1962 com um suposto, bota suposto entre aspas, apoio financeiro de Cuba. Serviu como base para o Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, que pretendia iniciar uma guerrilha rural no Nordeste brasileiro. Essa fazenda foi invadida pelo Exército 64 e seus integrantes foram todos presos ou mortos.
Serra do Caparaó, situado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, foi palco da primeira tentativa de guerrilha contra o regime militar de 67. Um grupo de exilados políticos que voltou ao Brasil com apoio de Cuba e se instalou naquela região montanhosa de Minas, mas foi rapidamente descoberto e desarticulado pela Força de Segurança do Brasil. Vale do Ribeira, localizado no sul de São Paulo, foi o cenário da guerrilha do Vale do Ribeira, entre 68 e 70. Um grupo de militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, se refugiou na área rural e tentou organizar uma resistência armada contra o regime militar, mas enfrentou a repressão das tropas do governo. Região do Araguaia, situado no norte de Goiás, hoje é o atual estado de Tocantins. Foi o local da mais longa e sangrenta guerrilha contra o regime militar instalado no Brasil entre 72 e 75. Cerca de 70 membros do PCdoB se infiltraram na região e tentaram criar um foco revolucionário junto aos camponeses, mas foram aniquilados pelas Forças Armadas brasileiras em operação que envolveu mais de 5.000 soldados. No Acre, algumas fortes evidências, inclusive com manifestação judiciária acreana, que apontam para a atuação dos comunistas no Estado. Segundo alguns pesquisadores, Cuba teria financiado a compra de fazendas no Acre e em outros estados do Brasil, como Pernambuco, Goiás, como já vimos, para apoiar essas ligas camponesas, como já dissemos. Também o MST daquela época, o movimento social que lutava pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores rurais, usando a guerrilha como força de pressão. As fazendas teriam sido usadas como campos de treinamento de guerrilha, onde os militantes das ligas recebiam instruções políticas e militares de agentes cubanos, com o objetivo de preparar uma revolução socialista no Brasil. E no Acre, há relatos de que Cuba financiou a compra de algumas fazendas na região do Alto Acre. Alto Acre é o Alto Rio Acre, nas cabeceiras do rio, que faz fronteira com Bolívia e Peru, para servir de base de apoio às ligas e aos guerrilheiros que atuavam na América Latina. Uma dessas fazendas teria sido a Fazenda São João, localizada no município de Epitáciolândia, que teria sido comprada em 63 pelo militante das ligas João Borborema. Borborema teria sido responsável por receber, hospedar Che Guevara no Acre em 1966, quando o revolucionário argentino entrou na Bolívia pelo nosso estado para iniciar uma guerrilha contra o governo boliviano.